Podcast Bichos Tagarelas. Olá, olá, aqui é o Ricardo Weg, jornalista. Eu quero fazer um comentário aqui, Fábio Marçal, se me permite, colocando um trecho da entrevista do ministro Fernando Haddad ao Estúdio I, lá da Globo News. Ele foi muito feliz, assim, no meu entendimento, ao conseguir explicar o que é essa força que surge, parece, do monstro do lago, né? Uma coisa agressiva na política, essa geração de ódio, esse pessoal da guerra, do ódio mesmo, eu acho que é a melhor palavra, né, para exprimir. Mas vamos ouvir o que disse o ministro Fernando Haddad. Vou colocar aqui desde a pergunta da jornalista Sadi, Andréa Sadi, nossa colega em Brasília. A gente está vendo uma tendência de governadores de direita se organizando e aparecendo bem colocados nessas pesquisas. O senhor acompanha tudo. Na semana passada a gente até entrevistou o Felipe Nunes aqui da Quest, ele falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando se na avaliação do senhor que é um homem da política, é um homem político, quando a gente olha para o presidente Lula, o senhor acha que o presidente Lula é hoje um nome imbatível para combater a direita ou só Bolsonaro? Não, veja bem, desde que esse quadro se cristalizou, não tem ninguém imbatível. Isso, para mim, está claro desde 2016. Uma nova força se organizou no país, completamente diferente do tucanato, uma força mais extremista, com uma capacidade de comunicação e de utilização de pautas, inclusive com viés, que sensibilizam muito a sociedade, emocionam muito as pessoas, causam muita apreensão, muito temor nas famílias, e eles trabalham muito esse lado do medo das pessoas. E criam assombrações, inclusive, que ajudam eleitoralmente. Quando você cria uma assombração, é sempre mais fácil você angariar apoio. Olha, cuidado. E, na minha opinião, essa força não é nacional, é uma força que permeia a política internacional, ela preocupa a França, ela preocupa os Estados Unidos, ela preocupa a Espanha, ela preocupa a Holanda. Tem países que já sucumbiram ao extremismo, à xenofobia, à intolerância. O Estado laico está em xeque em vários lugares do mundo, que era uma conquista civilizatória de separar política de religião. Isso em vários países já é página virada, com consequências muito dramáticas para a vida nacional. Então nós estamos numa nova quadra histórica que precisa ser compreendida. Nessa quadra histórica, em que há espaço para o extremismo, não tem ninguém invencível de jeito nenhum, nem um lado nem outro. Essa cartada do Lula, na minha opinião, em 22, que foi se unir ao centro para ganhar a eleição do Bolsonaro, é uma coisa que tem consequências, pode ter consequências duradouras, sobretudo se o centro continuar compreendendo o que está em jogo e se o próprio governo compreender os riscos que continua correndo, que não tem nada vencido. Então, do meu ponto de vista, é um período histórico que se abriu e que no horizonte de curto prazo eu não vejo como vai fechar isso. Eu acho que essa ferida está aberta. Mas nós temos que ter muita habilidade para conversar com a sociedade, para afastar essa ideologia mais radical que tem trazido muitos problemas para o Brasil, para que os polos se restabeleçam em bases razoáveis. Porque polo é bom, entendeu? Ninguém quer partido único no país, né? Seria um mal. Agora, ninguém precisa recorrer a esse tipo de ideologia perversa para o país. Quando o senhor fala em Lula indo para o centro, lembrando que foi uma articulação do Geraldo Alckmin compor a vice feita pelo senhor, que as pessoas achavam que não era político. A gente está vendo... É isso aí. Está aí a entrevista do ministro Fernando Haddad, né, a Globo News, Andréa Sadi, jornalista, e o ministro fala então desse extremismo que infelizmente a gente vê. Eu moro aqui em Santa Catarina e a gente presencia isso nas ruas. Eu já chegaram a me falar assim, se aparecer algum petista aqui, nós vamos dar soco no estômago. Eu já ouvi isso claramente, assim, já vi isso daí, já ouvi esse tipo de situação.
para familiares, enfim, é coisa muito grave, muito assustadora, porque aí você passa do nível do diálogo, né, da conversa. A hora que alguém fala para outro, ó, se vier um petista aqui, nós vamos dar soco no estômago, aí acabou o diálogo, acabou a civilidade, acabou o amor, acabou tudo, né, relacionamento, aí perdemos, né, a sociedade, o ser humano perdeu, né, e aí virou um bicho agressivo, né, um animal irracional, né. Então assim está infelizmente a nossa política, mas nós temos que reverter, nós temos que resgatar aquele Brasil da paz, aquele Brasil que a gente conversa, que a gente entende o outro lado, pode ser política, pode ser como é no futebol, por exemplo, né? Atira sarro, pronto, mas vamos sentar e vamos conversar, né, sobre quem ganhou os campeonatos, quem que tá melhor, quem que não tá melhor, mas não nessa agressividade aí que a gente tá vendo e tá crescendo no mundo, né, como tá lá o caso de Israel, enfim, a Rússia ali em todo canto, né, como está acontecendo aí essas guerras lá na Ucrânia, né, a Rússia e a Ucrânia, enfim, e outras guerras. São várias guerras em andamento no mundo, né, e não podemos deixar que o Brasil tenha esse tipo de chama acesa aqui. Nós temos que ser o povo da paz, né. Podcast Bichos Tagarelas.